Medo, o gatilho para a ansiedade. Olá, eu sou Valéria Bonanato e hoje é a segunda aula dessa semana Equilibre-se na Crise. Se você não assistiu a aula de ontem, eu peço para que você volte lá e assista aquela aula, porque hoje eu vou dar continuidade em tudo que foi falado ontem para que você consiga entender melhor e construir melhor esse aprendizado. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse gatilho, o medo. O medo que dá o gatilho para esse estado ansioso, que é um estado que muitos de nós está vivendo hoje devido à crise, devido ao coronavírus e tudo isso que está acontecendo. Ontem eu falei um pouco sobre mundo interno e mundo externo. Algumas pessoas comentaram e a maioria delas veio no privado conversar comigo e falar sobre a aula. Eu acredito que, eu não sei se eu não expliquei bem ou se cada um entendeu que tinha que voltar lá naquele primeiro questionário e responder lá. Então, hoje a gente vai colocar abaixo do vídeo um link do Telegram para que a gente possa criar um canal no Telegram para ficar mais fácil e durante o dia eu ir respondendo essas perguntas para vocês, esses questionamentos, para que a gente construa todo esse aprendizado juntos. Então hoje eu vou falar um pouco daquilo que as pessoas me questionaram também, das dúvidas, trazendo uma das maiores dúvidas das pessoas e uma das maiores aflições, que é a ansiedade. Então, para começar, eu vou falar um pouco desse mundo interno e mundo externo, que ficou ontem tão batendo na cabeça das pessoas, e talvez a primeira vez que a pessoa entrou em contato com esse tema e com essa maneira de conhecer isso. Então, ontem eu coloquei a Valéria, né, para representar o meu mundo interno. Então, aqui dentro da Valéria, dentro do mundo interno da Valéria, existe a essência da Valéria, existe a alma da Valéria. E é isso que a gente busca nos processos evolutivos, conhecer mais a fundo. É dentro de nós, é lá na nossa essência, é lá na nossa alma, é lá que está quem verdadeiramente a Valéria é. Fora da Valéria, as identidades que a Valéria mostra, as personalidades ou as funções que a Valéria mostra para o mundo, são muitas. Então a Valéria tem diversas identidades, vamos colocar aqui simbolizado por cada emoção. Então a Valéria tem diversas identidades, e dentro de cada uma dessas identidades, que são várias na vida pessoal e também na vida profissional, dentro de cada uma delas a Valéria experimentou emoções. Então, por exemplo, o medo, eu experimentei o medo em diversas identidades. Então, toda vez que eu me conecto com o medo, eu já conheço aquela emoção, porque aquela emoção já foi vivida por mim. Quanto maior a vivência dentro do medo, maior esse medo virá a partir do momento que eu reconheço ele de novo, porque ele já está aqui dentro. Então, dentro de cada identidade, a Valéria assume uma forma para o mundo, uma maneira para o mundo, comportamentos diferentes para o mundo. E é aqui que o sofrimento está. É aqui nas minhas identidades que está o medo, que está o gatilho para a ansiedade, que está tudo o que não é bom. Então, é aqui que está o estado de sofrimento. Quando a gente percebe que não é aqui que o sofrimento reside, que a dor reside aqui, como a gente comentou na aula de ontem, a dor de estar vivendo esse momento que ele é real, porque a realidade reside aqui, eu consigo entender que o sofrimento ele é opcional. Por quê? Porque ele está dentro das identidades. Algumas identidades experimentam sofrimento e outras não experimentam sofrimento. Então eu vou conseguir me conectar hoje para conseguir me equilibrar diante de tudo isso que está acontecendo dentro das minhas identidades que não estão experimentando o sofrimento. Tá, entendendo isso, o que eu preciso entender? O que eu preciso compreender dentro de tudo isso para que eu entenda que isso aqui me condiciona? Então, quando eu vivo isso aqui,
que a gente pode chamar de amor condicionado, aqui dentro existe um amor incondicional. Dentro da minha essência e da minha alma existe um amor incondicional. Aqui fora, dentro das minhas identidades, eu vivo amores incondicionados. Situações, ou melhor dizendo, condicionados. Situações condicionadas. O que quer dizer isso, Valéria? Eu vou ter medo. Então, eu tenho medo se aparece um vírus diferente de tudo que eu conheço. Eu tenho amor se o outro me dá aquilo que eu espero dele. Eu tenho alegria se aquele momento é de acordo com o que eu gostaria que fosse. Então, as nossas identidades, elas estão condicionadas. E a gente sempre se manifesta se o outro apresenta aquilo que a gente espera que ele apresente. Então, por isso que dentro das nossas identidades, fora do meu eu interior, dentro do meu mundo interno, eu condiciono as coisas sempre. Uma das perguntas que a gente mais usa quando a gente está ansioso é a pergunta e se? E se acontecer isso? E se esse coronavírus alastrar para todos os lugares? E se as pessoas começarem a morrer perto de mim? E se eu perder pessoas que eu amo? E se é algo que está voltado para o futuro, para coisas que podem acontecer? Então a gente pode dizer que a ansiedade, ela é um excesso de futuro. A ansiedade é eu ficar presa em incertezas, querendo ter um controle daquilo que ainda vai acontecer, que eu não tenho como mensurar e como saber como isso vai ser. Então, quando eu vivo muito esse futuro, quando eu quero muito entender o que será que vai acontecer amanhã, como será que vai ser, quando eu vivo isso de uma forma exacerbada, eu sofro o processo de ansiedade. Quanto maior eu coloco o foco no futuro, mais ansiedade eu tenho e mais isso cresce dentro de mim. Para explicar melhor todo esse processo, existe um estudo do Tony Robbins. Se você tiver curiosidade, você pode procurar no Google, você vai achar lá e tem muito material sobre isso. Então, é um estudo sobre as 6 necessidades humanas. O que isso fala para mim, Valéria? Esse estudo, ele fala sobre a nossa forma de se comportar. Então, dentro desse estudo, há 6 necessidades. Então, vamos lá. Eu vou colocar. A primeira necessidade é a certeza. A segunda necessidade é a variedade. A terceira necessidade é o significado. A quarta necessidade, conexão e amor. A sexta necessidade, crescimento. E a última, sexta necessidade, contribuição. O que isso aqui quer dizer para mim? Quando eu estou presa na primeira necessidade, eu não evoluo. O meu processo evolutivo ele fica estagnado. Então, certeza, variedade, significado, conexão e amor, crescimento, contribuição. Percebam que essas 3 necessidades são totalmente voltadas para a mente, certeza, variedade, significado. Essas 3 necessidades já entram no estado de alma, conexão e amor, crescimento, contribuição. Se eu não consigo viver de uma forma funcional as minhas primeiras identidades, não tem como viver de uma forma funcional as minhas outras identidades ou as minhas outras necessidades. Tudo isso está voltado para as minhas identidades, para a forma que eu mostro para o mundo. Então, viver isso dentro das minhas identidades vai me levar cada vez mais para o meu mundo interno. Viver esse processo de uma forma funcional, viver esse processo de uma maneira evolutiva, me leva para o meu estado maior de contribuição, que é contribuir com o mundo sem esperar nada em troca. Isso é estado de alma.
Então vamos olhar hoje para as primeiras duas necessidades básicas. O que essas duas necessidades têm a ver com o nosso tema de hoje? Certeza e variedade. Quando eu vivo um processo de medo exacerbado, eu disparo um gatilho da ansiedade. Valéria, e por que eu disparo esse gatilho? Porque eu fico presa e querendo ter certezas e controle pelo que ainda vai acontecer. Então, eu posso dizer que a certeza, que é a primeira necessidade, está de forma disfuncional. Por quê? Porque dentro da forma disfuncional da certeza está esse processo de querer ter controle, mas um controle exacerbado. Um controle onde eu acredito que eu domino tudo o que pode acontecer e isso não é real. Então eu posso viver cada uma das necessidades de maneira funcional, mas eu também posso viver cada uma das necessidades de forma disfuncional. Quando há um processo de sofrimento? Quando eu vivo isso de forma disfuncional. Então aqui dentro da certeza, o que é disfuncional dentro da certeza? Esse controle excessivo. Viver um controle excessivo, querer entender o que ainda vai acontecer, é viver isso de uma forma disfuncional. O que mais é disfuncional dentro da certeza, dentro dessa primeira necessidade? Dentro da certeza também é disfuncional quando eu quero ser uma pessoa vista de uma forma muito imposta. Então eu me torno autoritária. Por quê? Porque eu tenho que viver essa certeza, mostrando para as pessoas que eu sou o certo em tudo. Então eu acabo me posicionando, exercendo um poder de forma autoritária. O que mais que é disfuncional dentro da certeza? Procrastinação. Por quê? Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu cruzo os meus braços e deixo a vida me levar, a vida leva eu. Então eu fico vivendo um estado onde eu estagno, onde eu não me movimento. Por quê? Porque o movimento, eu não estou conseguindo ter certeza, então se não é do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, eu cruzo os meus braços e aí isso também fica disfuncional. Outra disfuncionalidade da certeza, vícios. Por que vícios? Porque eu preciso compensar isso de algum jeito. Eu preciso compensar essa ansiedade, eu preciso compensar essa certeza que eu não tenho de algum jeito. Então, por isso, o vício da bebida, o vício alimentar, vários tipos de vícios podem ser desencadeados por esse processo que hoje é disfuncional dentro de mim. O que a gente tem que olhar? Para a disfuncionalidade também da variedade, porque uma coisa está ligada à outra. Então, se eu vivo uma certeza disfuncional, eu gero esse processo de descontrole e eu vou viver esse processo de variedade também de forma desproporcional e disfuncional. O que é a variedade, Valéria? A variedade é tudo aquilo que não é previsível, é tudo aquilo que é incerto. Então, dentro do processo de variedade, eu tenho que entender que eu não consigo saber o que vai acontecer hoje à noite. Eu não consigo determinar o que vai acontecer com uma pessoa que eu amo, o que vai acontecer comigo, se eu vou ou não estar vivo até o dia de amanhã. Então, viver esse processo do que não está no meu domínio está dentro do processo de variedade. Quando eu vivo isso de forma disfuncional, quando eu vivo isso de uma maneira disfuncional, o que vai acontecer dentro de mim? Dentro da variedade, os vícios também estão vinculados. Por quê? Porque eu preciso preencher essa ansiedade dessas incertezas. Então, dentro do processo de variedade, também estão as incertezas, porque não é previsível aquilo que vai acontecer. E eu vivo isso de uma forma exacerbada, eu vivo isso de uma forma muito grande dentro de mim. Então, o que acontece aqui disfuncional? Disfuncional, eu também posso viver processos de vícios. Disfuncional dentro de um relacionamento, eu vivo, por exemplo, um processo de adultérios. Por
quê? Porque eu sigo numa busca de preencher algo como se aquilo fosse preencher aquelas necessidades que eu tenho por certeza e por variedade. Variedade no sentido de saber também, ter domínio também no que pode ou não acontecer. O que também é disfuncional dentro do processo de variedade? Medo da mudança. Então, se eu vivo isso de forma disfuncional, eu tenho medo de mudar. Eu quero ficar, mesmo se a mudança, ela traz para mim um processo evolutivo, mesmo se a mudança traz para mim algo saudável, mesmo se eu vou dar um passo em direção a uma profissão nova, algo novo, se eu vivo disfuncionalidade dentro do processo de variedade, eu vou ter muita dificuldade. Então, eu vou me tornar muito inflexível a mudanças. Valéria, como é viver a certeza e a variedade de forma funcional? Tem como viver de forma funcional? Claro que sim. São 6 necessidades básicas e humanas que todos nós temos. Nós vivemos ela de forma errada ou certa, ou funcional ou disfuncional, de acordo com o entendimento que temos de cada uma delas. E de acordo com o conhecimento disso, agora eu vou buscar isso e como eu vivo isso no meu processo de dia a dia. Então, como é viver de forma funcional a certeza? Se eu vivo de forma funcional, eu sou mais criativa, eu tenho mais coragem, eu enfrento as coisas com mais facilidade e eu vivo sim um estado de controle, mas um estado de controle daquilo que depende de mim, daquilo que está sobre o meu domínio, porque é aqui no estado de certeza que a gente vive o processo de sobrevivência. É aqui no estado de certeza que eu acordo, vou trabalhar, vou buscar ter as minhas coisas, vou fazer por mim e pelos meus. É aqui na certeza que eu me movimento para isso, quando eu vivo isso de uma forma funcional. Então eu tenho sim que fazer aquilo que depende de mim. Eu tenho sim, eu posso ter controle, mas controle daquilo que eu domino, daquilo que é meu. Aquilo que não é meu, que eu não domino, eu não vou sofrer por isso, porque não é meu. Eu devolvo, eu entendo que aquilo não é meu, que aquilo é do outro e eu consigo viver isso de uma forma funcional. Dentro da variedade, como é viver a variedade de uma forma funcional? A variedade vivida de uma forma funcional, você vai ter muito mais movimento para mudança, movimento para se desafiar, movimento para novos projetos, movimento para colocar seus sonhos em prática, porque aqui você vai começar a arriscar mais. Se eu vivo isso de uma forma funcional, eu percebo que eu posso arriscar. E vai ter momentos em que se eu não arriscar naquela oportunidade, ela não vai voltar. Então, viver isso de uma forma funcional, viver as necessidades de uma forma funcional, é conseguir trazer equilíbrio para minha vida, porque eu preciso de cada uma delas, eu preciso viver cada uma delas, mas eu preciso entender que eu posso viver dentro do sofrimento que elas vão me trazer ou dentro do equilíbrio, dentro de uma vida que flui, conseguindo ter significados funcionais, positivos, conseguindo amar e ter conexão real com as pessoas, sem esperar nada em troca, conseguindo entender que o outro é o outro do jeito dele, com os julgamentos dele, ele funciona daquele jeito e tudo bem. Eu respeito esse processo no outro, então eu consigo ter amor e conexão de uma forma funcional. Eu consigo ter crescimento porque eu cresço com isso. Eu consigo crescer enquanto pessoa e quando eu cresço eu consigo contribuir, porque eu estou no processo evolutivo de contribuir com o mundo. Viver tudo isso dentro da nossa vida é viver esse equilíbrio que tanto buscamos. Ah, Valéria, então hoje eu já tenho esse entendimento e eu já vou me tornar uma pessoa equilibrada. Não. Por quê? Porque tudo isso aqui vai ser construído dentro de mim. Tudo isso aqui precisa ir agora de frente, batendo de frente com tudo aquilo que eu sempre acreditei, com muitas crenças, com muitos paradigmas, com coisas que lá atrás, na minha infância, foi estipulado para mim como uma verdade e eu carreguei isso até hoje como um padrão de vida. E hoje eu percebo
percebo que talvez tem coisas que não me servem e tudo bem. Eu consigo entender que as pessoas, os meus formadores, os meus pais, professores e quem fez parte da minha formação, deu o melhor que eles podiam. Deu aquilo que eles entendiam como verdade, mas talvez muitas dessas coisas já não me servem mais. E quando eu entendo esse processo, aí sim eu me abro para começar a evoluir, para começar a mudar dentro de mim algumas questões que me levam a um estado de sofrimento. Então, viver dentro das necessidades que temos, que nós podemos ver que são mudanças comportamentais que precisam ser iniciadas, porque se eu tenho conhecimento, mas se eu não mudo um comportamento, de nada vale. Então eu preciso entender o que eu vivo aqui dentro da certeza, que domínios são esses que eu quero ter, o que eu estou pegando para mim que não me pertence, o que eu tô querendo dominar que não é do meu domínio, não pertence a mim, e começar a fazer esse movimento, o que é meu, o que é do outro. O que eu vivo aqui na variedade, querendo entender que se eu quero ter certeza de tudo, eu não vou conseguir ser mais flexível para viver esse mundo. Eu vou viver esse mundo de forma muito rígida. Então eu preciso entender que as coisas, as pessoas, elas são como são, porque elas têm uma história, elas têm uma funcionalidade que é toda dela, de tudo aquilo que ela foi criada e padronizada a ser. E se eu entendo isso, eu fico mais flexível, eu julgo menos, eu vivo os estados de sofrimento de uma maneira que eu consigo diminuir isso dentro de mim. Dentro dos estados de sofrimento, a gente pode citar 5 estados: julgamento, crítica, comparação, competição, condenação. Então, dentro desses 5 estados eu sofro. Se eu estiver no estado de julgar o outro, eu estou sofrendo. Se eu estiver no estado de comparar, mas a Valéria fez a mesma formação que a outra pessoa, e por que a Valéria é assim e a outra pessoa é daquele jeito? Eu comparo, a Valéria é a Valéria, o outro é o outro. Cada um tem um processo evolutivo, cada um tem uma história, cada um é de um jeito, não tem como comparar. Mesmo que a Valéria tenha a mesma idade, a Valéria tenha a mesma formação, a Valéria é única, porque a vida da Valéria, os passos que a Valéria deu, só a Valéria sabe quais são. Então, o estado de comparação, ele me causa sofrimento. Condenação. Condenar aquilo que eu vejo, condenar aquilo que eu não concordo, condenar aquilo que é diferente daquilo que eu penso para mim. Quem falou que a verdade da Valéria é a verdade absoluta? Quem falou que o que é bom para a Valéria tem que ser bom para o outro? E se eu consigo entender que não é assim que as coisas funcionam, que as minhas verdades e aquilo que é bom para mim talvez não é o que é bom para você, e tudo bem, eu paro de condenar, eu paro de apontar o dedo para o outro, porque isso também me traz sofrimento. Crítica, por que a gente critica tanto? Por que a gente desenvolve esse processo de olhar para o outro e já vir uma crítica? Por que as críticas, elas trazem para o outro tanto sofrimento e para mim também? Porque se eu olho para a pessoa e aquilo que eu vejo da pessoa não é aquilo que eu gostaria de ver, eu começo a criticar aquilo dentro de mim e aquilo me gera um estado de sofrimento. Eu sempre falo, dentro dos coaching grupo, individual, eu sempre falo, se aquilo que o outro está fazendo está mexendo internamente com você, a resposta, o erro, está dentro de você. O outro, ele reflete para nós aquilo que a gente precisa enxergar, que talvez precise ser trabalhado em nós e não nele. Então, se eu vejo algo no outro que me causa tanto desconforto, me causa ira, me causa estados ruins, o erro está comigo, porque a vida do outro é do outro, as escolhas do outro são dele. E quando a gente aprende a respeitar isso, a gente para de viver um estado de sofrimento. Porque eu tenho que parar de querer competir com as pessoas, que é o último estado. Por que a gente fica competindo o tempo todo quem tá certo, quem tá errado? Quem faz isso ou quem faz aquilo? Quem tem a religião certa ou quem tem a religião errada? Quem tem a profissão certa ou quem tem a profissão errada? Isso são escolhas. E isso depende do processo evolutivo de cada um.
Não cabe a nós julgar o outro, não cabe a nós criticar, condenar, comparar e nem competir. Porque se eu vivo nesses estados, eu estou condicionada a viver sofrendo. Então eu preciso entender que para sair desse estado, eu preciso evoluir dentro das minhas necessidades. Necessidades básicas, porque Tony Robbins é o maior coach do mundo e ele desenvolveu esse processo através do estudo comportamental. Então não adianta nada eu tomar ciência daquilo que hoje eu faço errado e continuar o erro. Isso não muda nada dentro de mim. Por isso que um processo de coaching, por exemplo, ele vai dar certo se você toma conhecimento do teu erro, se você toma conhecimento do que você está fazendo, que não está sendo benéfico para você, e você muda. Então, que comportamentos eu consigo entender dentro de mim que estão me levando ao estado de medo e de ansiedade? O que eu estou querendo controlar? O que eu estou querendo dentro desse futuro incerto, dentro dessa vida incerta que a gente tem, o que eu estou querendo viver essa certeza de uma forma rígida, sofrida? O que eu estou querendo fazer? Qual é a minha identidade que está doente? Qual é a minha identidade que sofre? Eu preciso entender isso dentro de mim. Porque a partir do momento que eu entendo isso dentro de mim, eu consigo sair desse estado de sofrimento e viver as minhas necessidades de uma forma funcional e de uma forma que me traga equilíbrio. Tudo isso nós estamos construindo. Eu percebi que dentro das devolutivas de vocês colocaram muito a ansiedade, vocês colocaram muito o medo de perder, por exemplo. Então, o que é o medo da perda? É querer ter controle da vida do outro. Eu preciso aceitar a realidade. Eu preciso me conectar com a realidade e viver aquilo que é. Eu preciso estar disposta a viver aquilo que é. Aquilo que eu perdi meu pai, eu perdi um amigo, eu perdi alguém que eu amava, mas a realidade é essa. Então, qual é a melhor maneira de viver isso dentro de mim? A aceitação. Eu preciso aceitar que a vida é como é. E aí sim eu consigo evoluir, porque senão talvez eu estou preso em coisas que eu perdi, em coisas que eu gostaria de ter e não tive, e talvez eu estou preso num processo que já aconteceu há muitos anos e que eu ainda não consegui sair dele. Então, quando a gente vive esse processo de medo e ansiedade, o que a gente precisa pensar? Existe uma tríade: corpo, foco, linguagem. Então vamos lá. Esse também é um estudo de Tony Robbins. Então vamos lá. Vamos virar corpo, foco, linguagem. Então vamos entender que se eu estou vivendo um estado ansioso, eu preciso olhar para essa tríade. Dica, eu preciso olhar para essa tríade. Então agora, por exemplo, eu estou vivendo um estado ansioso, eu estou desencadeando um processo de ansiedade. O que eu vou perceber no meu corpo, Valéria? Sensações de ansiedade. Qual que é a primeira sensação? Respiração. Eu começo a respirar, eu começo a ter uma respiração ansiosa. Eu começo a mudar o meu corpo, a fisiologia do meu corpo. Então, o que eu preciso fazer? Me atentar para o meu corpo. O corpo, ele é o único que está no aqui e agora. O corpo, ele está aqui. Ele está vivendo aqui e agora. A mente pode não estar aqui. A mente pode estar lá no futuro, lá no passado, mas o corpo está. Então, para mim conseguir melhorar isso aqui, eu me volto para o corpo, que está no aqui e agora, para sair lá do futuro, que é o excesso de ansiedade, que é o que causa o gatilho da ansiedade, excesso de futuro. Então vamos voltar para aqui e agora, corpo. Para voltar para o meu corpo, o que eu preciso fazer? Respiração. A respiração, ela cura. Por isso que hoje se indica tanto o processo de meditação, porque a respiração perceba quanto isso traz paz. Perceba quanto isso centra. Perceba quanto isso já vai mudando a minha fisiologia. Então, viver aqui
um processo iniciando pela respiração e entendendo que meus 5 sentidos me conectam com aqui e agora. Os meus 5 sentidos, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo através do tato, do olfato, do paladar, me conecta com aqui e agora. Então é isso que eu preciso e tenho que entender e saber utilizar da melhor forma possível para sair do estado ansioso. Use o corpo para sair do estado ansioso. Por isso que as pessoas que têm ansiedade é indicado fazer caminhada, é indicado fazer meditação, para que ela volte pro corpo, porque o corpo está aqui, o corpo está no presente, o corpo está aqui agora, ele não está lá, projetando, pensando, e se. Outra coisa, foco. No que você está focando? Onde está seu foco? Seu foco está em tudo que não vai dar certo? Seu foco está em ler todos os comentários das tragédias, ver tantas pessoas que morreram na Itália, ver onde está teu foco. Coloca o seu foco em coisa positiva. Todos nós temos coisas positivas e negativas na vida. Onde está seu foco? Olhe para isso. Isso vai te ajudar no processo de ansiedade ou de diminuição ou de equilíbrio. Isso vai depender de onde você está focando. Linguagem. Como que é o meu processo de linguagem? O que eu falo? Como são as minhas palavras? O que eu produzo? Eu produzo só palavras de reclamação, de negatividade? Eu só falo coisas ruins? O que eu estou usando no meu processo de linguagem? Dentro do meu processo de linguagem, o que também é benéfico no processo de ansiedade? Põe pra fora. Se você tem uma pessoa que você confia, se você tem um coach, se você tem um terapeuta, põe pra fora. Se você não tem, põe pra fora através de escreve o que você está sentindo, põe pra fora, descarrega. Pega um papel e coloca lá tudo que você está sentindo, todo esse processo de ansiedade que está acontecendo dentro de você, põe pra fora. Corpo, foco, linguagem. Isso aqui te ajuda a melhorar essa ansiedade que tem aí dentro. Então, pensa que você pode entender-se melhor para evoluir em todo esse processo. Nós podemos evoluir sim na crise. Nós podemos ter equilíbrio sim na crise. Isso vai depender de como eu enxergo as coisas, de como eu enxergo a vida. Então, como eu disse para vocês, eu preciso das consolidações de vocês. Não é lá naquele lugar que vocês fizeram um questionário. Vocês vão consolidar lá no YouTube, abaixo tem o lugar dos comentários. Comenta qual foi o aprendizado, o que você entendeu, o que você aprendeu, o que você gostaria que visse de uma forma diferente. Quais são as suas sensações, suas emoções, porque eu trabalho isso durante essa semana. Consolide, comente isso. A gente vai colocar um link para você do Telegram, para que você entre no canal do Telegram, porque no canal do Telegram vou estar mandando as minhas postagens do dia, vou estar mandando para vocês. Ontem mesmo eu coloquei lá no Telegram um áudio de meditação, de relaxamento, que ajuda muito nesse processo. Fazer uma meditação guiada para tranquilizar, para me trazer tranquilidade e paz. Então eu vou estar mandando para vocês, tirando as dúvidas de vocês e eu vou estar conseguindo colocar isso antes da aula. A gente durante o dia vai conseguir fazer esse processo. De novo nesse processo das necessidades, mas vivendo já um processo evolutivo, saindo da mente e conseguindo entender que eu tenho uma alma e que eu preciso alimentar, é claro, e viver o processo de mente, porque a gente está aqui nesse mundo e a gente precisa viver esse processo, mas eu preciso evoluir enquanto alma. Isso me conecta com a minha essência e é lá na minha essência que estão as melhores respostas. Então eu espero vocês amanhã para que a gente continue construindo essas aulas e que você possa me dar o feedback para que essa construção seja o mais positiva possível para nós. Um beijo grande no seu coração e até amanhã.